Olá pessoal, professor Rafael, para a gente continuar as nossas aulas sobre um modelo atômico. Falamos de Dalton, Thomson e agora vamos comentar um pouco sobre o modelo atômico de Rutherford. Bom, qual é o contexto que se passa esse modelo atômico? Não sei se vocês lembram, mas na última aula que nós comentamos sobre Thomson explicou dúvidas na época a respeito da eletricidade. O modelo de Dalton explicava, ele veio, fez experiências com ampolas de Crookes e propôs aquele modelo pudim de passas, onde existia o elétron dentro do átomo. Isso explicou muito bem a eletricidade, mas chegou um período em que surgiram dúvidas acerca do átomo e surgiu um fenômeno chamado radioatividade. Esse fenômeno permitiu bombardear, vamos dizer assim, átomos para ver, para descobrir ali o que acontecia. E o Rutherford se utilizou dessas experiências para poder propor o seu modelo atômico e explicar ali o que viria a ser, por exemplo, radioatividade e como realmente se comportava o interior do átomo, né? Então essa aí é a imagem do Rutherford. Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre ele e sobre a experiência que seus alunos, Gauger e Marsden, fizeram. Então ali foi em 1911. O Lord Rutherford e colaboradores, que são seus alunos, Gauger e Marsden, bombardearam uma fina lâmina de ouro com um feixe de partículas alfa. Então, galera, deixa eu tentar aqui pegar a caneta laser. Dentro deste bloco de chumbo, um bloco rígido para não vazar radioatividade, tem uma amostrinha de uma matéria radioativa. Pode ser polônio, por exemplo. E a matéria radioativa, ela emite partículas para todos os lados, Uma delas é a partícula alfa, de carga positiva, tá? São pequenas partículas muito menores aí que o átomo, se você for pegar aí em consideração. O que ele fez? Então ele criou aí um feixe de partículas alfa. Para estudar o átomo, ele pegou o quê? Um material que ele podia construir a menor lâmina, a lâmina na verdade mais fina que ele conseguiria fazer, que é de ouro. Então ele fez uma lâmina bem fina de ouro. Aí se você for pegar aqui, na espessura dela, tem aí no máximo 300 átomos de ouro. É pouquíssimo átomo de ouro, uma lâmina muito fina. E ele falou o quê? Vou bombardear, vou ver o que acontece, para ver se o átomo realmente é como Thomson diz, É assim, pessoal, a grosso modo, vou fazer aqui uma comparação. Imagina você com uma dúvida aí, deixa eu pegar aqui, caneta. Tem uma caixa de papelão. E nessa caixa, você, não sabe o que tem, mas não vai abrir. O que você pode pegar? É meio ridículo o exemplo, mas depois eu vou explicar direitinho. Você pode, por exemplo, pegar uma metralhadora e atirar nesta caixa aqui. O que vai acontecer? Se não tiver nada nesta caixa, você vai ver as marcas aonde? Certinhas aqui, porque vai varar o papelão. Agora, se aqui dentro você tem um bloco de chumbo, de concreto bem rígido, o que vai acontecer com essas balas? Elas vão ricochetear, em alguma coisa lá dentro. E a ideia, pessoal, obviamente que na nossa proporção, no macroscópico falando, eu vou lá, abro a caixa e, opa, tem alguma coisa aqui dentro. Agora, eu posso fazer isso com um átomo? Posso chegar lá e abrir um átomo? Eu mal consigo enxergar um átomo, galera. Então, o que ele fez? Ele usou esse feixe de partículas alfa para bombardear o átomo, que ele não conseguia ver. Vamos ver o que acontece, Então, essa era a ideia do Rutherford, tá? Então, ele bombardeou essa lâmina aqui para saber. E aí, como é que ele sabe se as partículas ricochetearam, passaram? Ele colocou aqui uma lâmina de sulfeto de zinco. Essa lâmina, quando em contato com essas partículas alfa, ela emite uma luz. Então aqui você ia ver o quê? Uma luminescência onde essas partículas colidiram e bateram aqui, Aqui, enfim. Opa. E aí ele pegou para estudar. O que ele esperava? Ou seja, qual era a premissa do Rutherford? Bom, se o modelo é realmente como o Thomson diz, uma esfera de massa positiva com pequeniníssimos elétrons negativos incrustados dentro dela, bom, de acordo com o modelo atômico de Thomson, todas as partículas deveriam passar sem sofrer grandes desvios. Então essa era a ideia
a premissa que ele tinha para bombardear esse átomo do Thomson, que era aquele átomo pudim de passas, né? Que era o apelido. Ou se tivesse, então era só essa marquinha aqui, né? Ó. Ela podia estar o quê? Um pouquinho mais espessa, um pouquinho menor, um pouquinho maior, mas o que ele esperava é que não sofressem grandes desvios, né? Porque não tinha nada rígido a ponto de desviar as partículas alfa, que eram muito rápidas e muito pesadas e tinham cargas positivas. No entanto, galerinha, o que aconteceu? O que Gauger, Marsden e Rutherford perceberam? Não foi muito isso. O que de fato aconteceu foi que a cada 10.000 partículas, está aqui, ó, a cada 10.000 partículas emitidas, 9.999 passavam. Mas o intrigante era que uma desviava ou voltava. Então isso intrigou demais o Rutherford, né? Mas peraí, o que é que tem de tão rígido no átomo que faz com que algumas partículas sejam desviadas ou até mesmo voltem? Aqui, como vocês estão vendo, ó. Então aqui voltava uma, né, às vezes, e desviava muito aqui as outras, né? Por quê? O que tinha de tão rígido aqui nesse meio do átomo? Isso intrigou muito. O Rutherford que estudou, ficou dias ali, meses pesquisando, estudando e propôs, né, chegou a uma conclusão. Chegou à conclusão de que a ideia do modelo atômico do Thomson não era realmente como o átomo existia. Na verdade, o átomo ele tem o quê? Para o Rutherford, ele tem esse núcleo aqui, ó. Ele tem um núcleo muito, muito rígido, denso, tá? E esse núcleo tem carga positiva para Dalton, para Rutherford. Então aqui ele tem uma carguinha positiva. Por isso que quando as partículas encontravam o átomo, que a maior parte delas, como você pode ver aqui, ó, passava. Por quê? Porque não encontrava o núcleo. Ela não encontrava o núcleo, passava. Agora, quando ela encontrava o núcleo, começa daqui, ó, ela veio, bateu no núcleo, né, e voltou. Ou o que poderia estar acontecendo? Bater aqui e desviar, que é o caso dessa daqui, ó, que veio aqui para baixo. Certo? Então, ele propôs que o átomo tinha o quê? Na verdade, um núcleo. E o resto do átomo, professor? O que era essa parte toda aqui, ó? Do núcleo até esse final aqui da esfera. O que era isso aqui, ó? Esse meião dele aqui. Bom, pessoal, então foi aí que o Rutherford fez algumas conclusões, né? Para ele, o átomo era um grande vazio. Então o que esse átomo tinha? Um novo átomo dele, o planetário, né? Para ele, o átomo era o quê? Um núcleo que continha toda a massa do átomo, um núcleo muito pequeno, muito rígido, denso e de carga positiva. E onde os elétrons ficavam orbitando, não ficavam presos igual que o Thomson disse. Para ele, os elétrons ficavam o quê? Orbitando, né? Girando ao redor do átomo. Eita, apareceu tudo de novo aqui. Né? Ficavam orbitando ali ao redor do núcleo atômico, né? Então essa era a ideia de átomo para Rutherford. Vou pegar aqui uma imagem melhor, ampliei. Tá vendo aqui? É como se fosse a lâmina de ouro de lado, aqui, né? Bem fininha, e aqui as partículas passando por ela. Tá vendo aqui, ó? As setinhas pretinhas. E as setinhas vermelhinhas representam partículas que passaram próximas ou encontraram um núcleo atômico. Então aqui eu tenho quem? Pode ver aqui, ó, o átomo, e o círculo, a esferinha preta, representa o núcleo, tá? Então aqui nessa primeira aqui, ó, ela veio, encontrou o núcleo, voltou. Essa daqui veio, passou próxima do núcleo. Como as partículas alfa são positivas, pessoal, e o núcleo também é positivo, mesmo que passar bem próximo, também vai sofrer desvio, porque as cargas iguais se repelem, né? Então aqui, ó, desviou. Mas você percebe que, dentre todos esses risquinhos, essas partículas que atravessaram, apenas algumas pouquíssimas encontraram o núcleo, porque o núcleo é muito pequeno. Tem uma comparação em alguns livros aí que você às vezes lê que, é uma comparação, pessoal, se o núcleo fosse uma azeitona no meio de um estádio, a parte final do átomo, né, essa parte aqui, ó, então se o núcleo fosse uma azeitona, essa parte aqui final, as extremidades do átomo seriam os muros do estádio, cercando o estádio, para você ver o tamanho vazio que existe entre essa azeitona e os muros do estádio. É um grande vazio onde os elétrons ficam orbitando. Por isso que a maior parte de partículas passa e pouquíssimas encontram o núcleo atômico.
Enfim, mas foi uma grande descoberta e com isso surge já o modelo atômico clássico, né? Como é que fica esse modelo então? Agora mudou, já não é mais o pudim de passas, é um modelo planetário. Por quê? É como se eu tivesse aí o Sol fosse o núcleo e os planetas fossem os elétrons girando ao redor do núcleo, tá? Então ele apelidou esse modelo de modelo planetário. Então como é que ficou o modelo atômico clássico para a gente? Ficou um núcleo. Dentro deste núcleo eu vou ter o quê? Eu vou ter prótons, que ele também descobriu, né? Outra partícula lá dentro do núcleo, mais os nêutrons, que não tem carga, tá? Aqui os prótons são as partículas vermelhas e os nêutrons são as partículas em azul, tá? Então, dentro deste núcleo, vou escrever aí núcleo, eu vou ter o que então? Prótons mais nêutrons, tá bom? E ao redor do núcleo eu tenho o quê? O átomo. Nossa, ficou feia essa esfera. Vamos fazer outra. Se eu consigo. Pronto. E aí ao redor eu tenho o quê? A eletrosfera. Eu vou tentar colocar aqui desse lado. Escreve eletrosfera. Que é onde ficam quem? Os elétrons, que tem carga negativa. Então vamos lá. Duas regiões, núcleo e eletrosfera. E dentro do núcleo nós temos duas partículas, prótons, que são positivos, e nêutrons, que não têm carga, ou seja, o núcleo é o quê? Positivo. Somando todas as cargas, ele tem carga positiva. E a eletrosfera contém os elétrons, ou seja, a eletrosfera tem o quê? Carga negativa. Opa, perdão. Carga negativa, tá? Então vamos lá, modelo atômico clássico, duas regiões, núcleo e eletrosfera. No núcleo eu tenho os prótons e nêutrons, que contém toda a massa do átomo, vamos deixar isso bem claro. E na eletrosfera tem os elétrons, que têm massa desprezível, então eu não conto muito com a massa deles. Tá bom? Agora sim, eu não vou ficar desenhando toda vez o átomo. Então o que nós costumamos fazer? Representar os átomos, né, de cada elemento por meio dos símbolos dos elementos. Então, por exemplo, vamos pegar esse aqui. Esse aqui, ele tem 3 prótons. Lembra que eu falei que o próton é a esfera vermelha aqui no núcleo? Bom, como é que eu represento isso no símbolo? Já deixar bem claro que o próton, pessoal, também foi descoberto aí que ele está relacionado com as propriedades do elemento. Tá? Então, ele ganhou um nome diferente, o número de prótons. Tá? Ele ganhou o nome de número atômico. Então, vamos escrever aqui. Ó. Depois, se você quiser tirar um print, número atômico. O que é o número atômico? É a letra Z, ele ganhou esse símbolo novo aqui. Então, assim, o número de prótons, na verdade, é o que, então? É representado também pela letra Z, que é o número atômico. Por que número atômico? É importante, pessoal. É um número que diz respeito às propriedades. Então, se você tem um próton, você é o hidrogênio. Se você tem 2 prótons, você é o hélio. E se você tem 3 prótons, já muda completamente a identidade. Já vira o lítio, que é o nosso caso aqui. Eu vou colocar aqui. Qual que é o símbolo do lítio? Li. Sempre assim, viu, pessoal? Se for uma letra maiúscula. E se o símbolo foram 2 letras, é uma letra maiúscula e uma minúscula. Onde eu coloco aqui o número atômico, o número de prótons, eu sempre represento na parte esquerda inferior. Então, embaixo do ladinho esquerdo. E aqui em cima, professor, coloca algum número? Sim. Você coloca a massa do átomo. O que seria a massa atômica? Massa atômica. Você vai representar a massa atômica pela letra A. E o A, então, é o quê? Se é a massa atômica, é tudo que está lá no meu núcleo. Ou seja, eu tenho que somar os prótons mais os nêutrons, tá? Não pode esquecer, hein, galera? Então, quanto é que dá? Vamos somar? Quantos prótons tem aqui? Esferas vermelhas. 1, 2, 3. Quantos nêutrons? 1, 2, 3, 4, que são os azuis, né? Então, eu vou colocar 3 mais 4, vai dar o quê? 7. Essa é a massa atômica do lítio. A massa de um átomo de lítio. Então, aqui eu fiz, olha que legal, uma representação. É assim que eu vou representar os meus elementos químicos. Colocando o número atômico aqui embaixo, que não pode esquecer o número de prótons, pessoal. E aqui em cima o número de massa do meu átomo. De modo que
Olhando para essa simbologia, eu consigo saber o quê? Número de prótons, nêutrons, elétrons, massa, número atômico. Você fala, como, professor? Eu vou explicar para vocês. Vamos fazer um exemplo aqui? Vou pegar aqui um átomo para a gente fazer isso daí. Vou pegar o átomo de... deixa eu ver aqui, escolher um mais... de nitrogênio. Vamos pegar como o nitrogênio. O nitrogênio, galera, ele é assim, ó, é representado pela letra N e tem o nitrogênio, ele tem 7 de número atômico, vou colocar aqui embaixo, e 14 de número de massa, tá? Bom, de cara, o que eu já tenho que saber? Que o número atômico, ou seja, o Z do nitrogênio, vale 7, tá ali embaixo. E o número de massa, professor? Também, tá ali em cima, vale 14. Já sei que somando prótons e nêutrons dá 14. Bom, vamos lá. Agora eu vou descobrir o número de nêutrons. Como, professor? Só subtrair. Se esse número aqui embaixo é o número de prótons e o número de cima é o número de prótons mais nêutrons, se eu subtrair, vai sobrar um número de nêutrons. Então eu vou colocar aqui a continha no canto. Ó. Se você fizer o A menos o Z, sobra o número de nêutrons. Tá? Então quanto é que dá 14 menos o 7? Vão sobrar o quê? 7 nêutrons. E faz todo sentido. Por quê? Porque no núcleo não tem prótons mais nêutrons. Se eu disse que no núcleo do nitrogênio tem 14 de massa, é porque eu tenho 7 prótons e 7 nêutrons. Faz sentido. Ah, professor, vamos colocar o número de prótons agora. Nem precisa calcular nada, né? É só saber que o número de prótons é igual ao número de... é a mesma coisa que o número atômico. Ou seja, Z é igual a P. Então, se o Z vale 7, se o número atômico vale 7, o número de prótons vale 7. E aí vem a grande sacada do elétron. O elétron você não pode esquecer. Como o átomo está neutro, não tem carga positiva nem negativa, significa que as cargas se anularam. Quem é que tem carga no átomo? É o próton e é o elétron. Então, aqui o que eu tenho que dizer? Que o número de prótons ele é igual ao número de... Perdão, aqui, peguei o nêutron. Que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Isso aqui é fundamental. Ou seja, se eu tenho 7 prótons, quantos elétrons tem que ter para o átomo estar neutro? 7 também. Tá? E aí essa carga dá zero. 7 cargas positivas com 7 cargas negativas, uma anula a outra, né? O átomo adquire a neutralidade. Tá bom? Então você viu que sabendo, tendo as informações, eu consigo, a partir desses dois números, decifrar um monte de informações a respeito do meu átomo. Tá bom? Qualquer dúvida, você volta o vídeo, pausa, copia, faz outros exemplos para outros átomos, né? Tudo bem? Vamos agora para outra consequência do modelo atômico clássico. A existência de isótopos, como eu coloquei aqui em amarelinho, isóbaros e isótonos. O que são os isótopos? Iso igual. Número do quê? Tem um pezinho aqui, ó, e só você olhar. Ó, número de prótons, ou seja, número atômico. O que são isótopos? Átomos com o mesmo número atômico, que é o Z, e diferentes números de massa. Vamos pegar o lítio, que nós fizemos agora há pouco. Existem, pessoal, eu vou fazer o próton de vermelhinho, assim, ó, todo preenchido. Existem átomos de lítio, como nós vimos agora há pouco, com 3 prótons no núcleo e 4 nêutrons, né? 1, 2, 3, 4. Esse é o núcleo. E na eletrosfera, né, se eu tenho 3 prótons, tem que ter quantos elétrons? 1, 2, 3 ali, tá? Então isso aqui eu vou colocar com uma carga negativa dentro, simbolizando o elétron aqui na eletrosfera. Agora eu vou desenhar um outro átomo de lítio, só que isótopo desse outro que eu já desenhei. Eu vou desenhar ele com apenas 3 prótons. Olha lá. Então, ele para ser lítio tem que ter 3 prótons, né, pessoal? 1, 2, 3. Só que agora ele só vai ter 1, 2, 3 nêutrons. Diferente desse aqui, porque esse aqui você pode contar. Tem 1, 2, 3, 4 nêutrons aqui dentro. Tá? Vamos fazer a legenda aqui. Ó. Essa bolinha aqui é o nêutron. A bolinha toda preenchida vai ser o próton. E o elétron vai ser essa bolinha com um menos dentro, tá? Então, essa aqui é a minha legenda. Bacana. E, então, voltando. Esse tem 3 prótons, ou seja, os dois são lítio. Só que esse é o lítio que tem 3 prótons
4 nêutrons, né? Ou seja, massa 7, perdão. Massa 7. E esse aqui também tem 3 prótons e 3 elétrons. Isso não muda. Só que ele tem no núcleo dele apenas 3 nêutrons. Então esse aqui é o lítio 3 de massa 6. Ou seja, professor, são átomos de lítio? São, os dois são lítio. Os dois têm o mesmo número de prótons, só que têm massas diferentes. Essa é a definição que eu coloquei. Vamos ler de novo? Átomos com o mesmo número atômico e diferentes número de massa. Isso são átomos isótopos, tá? Aí você fala, professor, mas qual que coloca na tabela periódica? Na tabela periódica, galerinha, é feito um cálculo, né, de média ponderada. Tem que ver o que mais existe. É o átomo que tem massa 7, né, esse aqui, ou é o átomo que tem massa 6, que é esse aqui? Bom, se você olhar aí na literatura, esse lítio que tem massa 7, ele existe numa proporção de 92,41% na natureza. E o outro existe numa proporção de 7,59%. Aí, qual que eu coloco na tabela periódica? É feito um cálculo bem simples, galera, uma média ponderada. Óbvio que a média vai ficar mais próxima do lítio que tem massa 7, né? Ele tem uma abundância maior na natureza, 92%. Mas vamos lá, fazer exatamente o valorzinho que é colocado na tabela periódica. Você pode fazer a média ponderada, que vai ficar o quê? Quanto existe do lítio que tem massa 7? 92. Então você faz assim, ó, 7 vezes 92,41 mais 6 vezes, que é o lítio 6, né? O lítio 6 existe em 7,59% na natureza. Então você faz 6 vezes o 7,59, fecha o parênteses aqui. Tudo dividido por 100, tá? Que eu estou fazendo média ponderada. Esse cálculo aqui vai dar aí para mim uma massa de, calculei já aqui na calculadora, dá 6,9241. Óbvio que eles vão abreviar aqui um pouco na tabela, vai aparecer, se você pegar exatamente, 6,92. Esse vai ser o Z do lítio na tabela periódica, né? Por quê? Não é nem o lítio 7, nem o lítio com massa 6. Né? Fez uma média ponderada aí e deu 6,9. Por isso que existe essa vírgula, essa bendita vírgula na tabela periódica, quando você vai consultar algumas massas atômicas, tá bom? Então não esqueçam, agora a definição de elemento químico é o seguinte. O que é um elemento químico? São átomos com o mesmo número atômico, tá? Por quê? Porque podem existir átomos que são de mesmo elemento com massas diferentes, que é o que nós estamos vendo aqui, que são os isótopos, tá? Tem que ficar esperto agora nessas definições. E existem também outras duas relações aí entre os átomos. Uma chamada de isóbaro, a outra chamada de isótono. O que são os isóbaros? Átomos com o mesmo número de massa e diferentes números atômicos. Vou pegar aqui só um exemplo para a gente ver. Então, o mesmo número de massa. Vou pegar aqui diferentes números atômicos, né? Ou seja, são diferentes elementos. Então, vou pegar aqui o átomo X, que tem 10. E o átomo Y, que tem 9. No entanto, se eu olhar a massa dos elementos aqui, eu vou olhar do Y deu 20, do X deu 20 e do Y também deu 20. Ou seja, como a massa desses dois elementos diferentes são iguais, eu chamo esses dois elementos de isóbaros. Então, X é isóbaro de Y porque tem massa igual. E o que é isótono? Tem um Nzinho aqui no meio, né? Ó, mesmo número de nêutrons. Aqui em cima também, viu, pessoal? Isóbaro, uma dica. Tem esse Azinho, que é o número de massa. Dá pra gente usar aí para distinguir. Então, o que são isótonos? Átomos com o mesmo número de nêutrons. Vamos pegar aqui outro exemplo. Vamos pegar um exemplo de um átomo A qualquer com um B qualquer. Sendo que aqui eu tenho 11 e 6. E aqui eu tenho, vamos colocar, 12 e 7. Se eu calcular o número de nêutrons para os dois, vai dar quanto? Lembra que para calcular o número de nêutrons basta subtrair o número de massa do número atômico? 11 menos 6, quantos nêutrons para o A?
ele vai ter o quê? 5 nêutrons. E do B, se eu fizer 12 menos 7, também dá 5. Ou seja, os dois têm o mesmo número de nêutrons. Então eu vou chamar o quê? Vou dizer que o A é isótono de B. Tá? Então essas são algumas informações que eu posso utilizar a respeito aí do modelo atômico de Rutherford, né? Que culminou aí em um modelo atômico clássico para que a gente possa trabalhar. Qualquer dúvida, deixem lá nos comentários, dúvidas, sugestões, eu vou tentar estar respondendo para vocês na medida do possível, tá? Se inscreve no canal aí para você ficar esperto nos vídeos que eu vou postando, tá? Tentar fazer agora uma aulinha sobre o modelo atômico de Bohr, tá bom? Valeu, pessoal, grande abraço.